atividades do dia de hoje, eu tenho o prazer de apresentar aos senhores estudantes e advogados que aqui estão. Os advogados, na sua maioria, já conhecem o Dr. José Mauro Cata Preta Leal. O Dr. José Mauro Cata Preta Leal é filho de Espera Feliz e se criou em Divino. Lá estudou e, de Divino, partiu para Belo Horizonte, onde fez o curso da Universidade Mineira e se tornou professor. É professor de Direito Comercial na Faculdade de Direito Milton Campos, vice-presidente da OAB, com uma boa atuação, diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB, procurador do Estado de Minas Gerais e advogado. Nós vamos ouvir a mensagem do professor, advogado, Dr. José Mauro Cata Preta Leal. Com a palavra, Dr. José Mauro. De início, eu gostaria de cumprimentar os meus conterrâneos, a pessoa do meu professor de português, Dr. Ziba, e dizer que eu não poderia jamais deixar de fazê-lo, que é uma emoção imensa, né? Estar debaixo do colégio onde eu terminei o científico, ter ao lado o meu ex-diretor do colégio, Dr. Getúlio, né? Em nome também de quem eu gostaria de cumprimentar aos advogados e aos estudantes aqui presentes, né? De fato, minha vida iniciou esse Espera Feliz, foi vivida em Divino e foi completada em Carangola, né? O Dr. Ziba supriu isso. Então houve um complemento quando eu terminei o científico, né? E partido jamais, né? Sempre estou voltando às origens, e a melhor coisa é que a gente volte sempre às nossas origens. Então eu quero cumprimentar de fato a todos como conterrâneos, estudantes e advogados. Segundo lugar, dizer que o Dr. Adilson discorreu sobre o tema direito penal com muita eloquência, como dizem os penalistas, mas dizem também que o crime não compensa nem para o advogado, então eu fico preocupado com isso. Eu sei que essa eloquência é própria do direito penal. A nossa matéria, por exemplo, títulos de crédito é uma matéria fria, não é? É documento, é papel. E é uma matéria que a gente leciona em 6 meses na escola, de forma que, se o doutor Adilson, para falar de penas alternativas, gastou 2 horas, eu queria gastar aqui 6, né, para compensar e lembrar que essa matéria se estuda num semestre. Títulos de crédito, papéis, matéria fria que é, um semestre na escola, e aqui, portanto, 4 horas ou 6 de palestra. Mas eu prometo que depois a gente vai ter um almoço aí, o doutor Zico vai pagar um almoço pra gente, então é melhor que vocês esperem, né? Senão não vai ter direito ao almoço. Gente, olha bem, é evidente que muito difícil a gente tentar sintetizar alguma coisa sobre títulos de crédito, sobre esses papéis, sobre essa espécie do gênero título executivo extrajudicial, né? Mas eu vou tentar fazer. Mas antes ainda, eu gostaria de lembrar alguma coisa, principalmente numa palestra, num auditório composto também por estudantes, não é? Olha, para os estudantes, também, por que não para nós advogados? A gente entra numa escola para ter uma formação jurídica. Eu penso que a maior missão de um professor de direito é ministrar ao aluno, dar ao aluno uma formação jurídica, não é? Se nós sairmos da escola tendo uma boa formação jurídica, eu acredito que a missão do professor está completada e a missão do advogado, principalmente do que inicia, está bem iniciada, será bem iniciada. Então essa é a maior função, os senhores lembrem disso. Estou falando isso porque, por exemplo, fui fazer direito achando que eu poderia ser um grande advogado
atuante aí na área do direito penal. Eu acho que a maioria, às vezes, é levada às faculdades, pelo menos foi o meu caso, pensando em ser advogado criminalista. Saí daqui de Carangola pensando nisso, não é? Mas, aos poucos, fui vendo que não era, de fato, a minha área de predileção. Não era essa a minha área predileta, ser um advogado criminalista. E fui tendendo para outras áreas. Mas sei também que no interior, nós que somos do interior, é muito difícil você falar assim, eu sou advogado na área do direito comercial. Na verdade, às vezes você não pode fazer isso. Ser advogado, você tem que ser advogado em todas as áreas do direito, o que é muito mais difícil. Eu acho a missão de quem advoga no interior muito mais difícil de quem advoga na capital. Porque às vezes na capital você pode se dar ao luxo de dizer assim, você é advogado que na área de direito comercial. Ah, mas em Carangola eu tenho que advogar direito comercial, mas tenho que advogar direito de família, tenho que advogar na área do direito penal, enfim. Não é? Isso é uma realidade inafastável de nós que somos do interior e conhecemos bem como funciona aqui essas coisas. Mas eu queria ainda lembrar sobre isso. Fui fazer direito penal, doutor Adilson, pensando em fazer direito penal. Evidentemente tive meus aborrecimentos, minhas descrenças com o direito penal, quando pude constatar a realidade do direito penal. Não é? E evidente, por isso, e outras, por exemplo, eu vi ser citado, acho que pelo Cirilo, um livro aqui do criminoso, dos crimes das penas. Cirilo eu não conheço muito, mas Lídio, não é o professor Lídio, é o autor do livro, esse livro de direito penal. E o professor Lídio foi meu primeiro professor de direito penal, numa aula show, porque o direito penal dá para dar uma aula show, né? Falar em estupro é muito mais envolvente do que falar em tiro de greve. Ah, claro, né? Chama muito mais atenção. Daí os jornais dedicam uma sessão para falar de crime, né? Não é muito mais envolvente. Mas, lembrando o professor Lídio, aquelas aulas de direito penal, e por que da minha descrença em direito penal, que fui todo empolgado, descrença não do direito penal, perdão, na sistemática da coisa, na diferença da realidade, na minha ignorância, confesso, quando dizia assim o professor Lídio, olha, furto, e eu tinha aprendido furto, não sei se o conceito mudou, mas creio que seja o mesmo, subtrair para si ou para outrem, objeto alheio móvel, pena de tanto a tanto, né? E acho que esse é o conceito. E o professor, então, Lídio chegava dentro de sala para dar essa aula show, dizia assim, olha, um determinado cidadão entrou no açougue. E esse cidadão entrou no açougue e subtraiu carne e deu para o cachorro. Qual o crime que ele cometeu? Todo mundo furto? Não, isso não é crime. Subtrair para si ou para outrem. Cachorro não é outro, logo não tem crime. Eu falei, vou desistir de direito penal por causa dessa tipologia. Né? É a coisa que foi professor Lídio, isso, né? Dentre outras coisas, foi o professor Lídio. Foi isso, claro. Não estou convencido de que seria um bom advogado na área de direito penal. Acho melhor caminhar em sentidos diferentes. E está aí esse tipo, muitas vezes me desagrada, né? Tipo penal. Mas não tem importância. Olha, então, gente, vamos retomar o meu lado, contando o porquê da minha desistência, que é títulos de crédito. Vamos falar um pouco desse papel, mas só pelo tempo que a gente tem, evidentemente, vamos tentar aqui enfocar alguns aspectos importantes. Eu pedi para que passasse aí, foi passado para os senhores, para os colegas aí, um resumo lá do que nós discutiríamos aqui. Nós não vamos fazê-lo pela falta de tempo. Eu chamo a atenção para algumas emendas de decisões envolvendo o título de crédito que eu fiz, eu copiei, transcrevi para o verso de uma das folhas, ok? São casos que eu fui achando interessante, fui tirando a emenda dessas decisões, desses acordos, e transcrevendo essas emendas, ok? Alguns casos aí talvez valesse a pena que nós formássemos uma discussão sobre ele. E eu disse o seguinte, olha, a missão principal nossa, de quem ministra palestra, de quem dá aula, tentar passar alguma formação jurídica a respeito daquilo que vai passar, uma ideia central sobre o tema que você vai discorrer. Eu disse, o meu tema é muito vasto, então eu vou deixar a ideia central, tá? Para que a gente desenvolva um raciocínio. Título de crédito, esse papel
né, esse documento, que aqui no Brasil a gente chama título de crédito, que nos Estados Unidos se chama instrumento negociável, né, em vez de falar título de crédito, lá se fala instrumento negociável. A função maior dele, e daí vejam os senhores, quando eu digo a função maior, porque ele vai ter essa estrutura legal. Os títulos de crédito, eles são criados por lei, sempre. Né? A lei precede o título. Eles são criados por lei. E a lei que os cria, ela estabelece para a validade do título, para que ele de fato seja nota promissória, seja cheque, seja letra de câmbio, seja duplicata, seja os títulos rurais, não, porque não, duplicata rural, nota promissória rural, a cédula de crédito rural, enfim, todos os títulos de crédito eles são criados por lei. E a lei que os cria, ela estabelece requisitos para que aquele título valha como tal, para que de fato aquele título seja nota promissória, para que seja cheque, para que seja duplicado. Então a lei impõe os requisitos para a validade do título. É o que eu vou falar daqui a pouco, o formalismo dos títulos. Então eu digo, nós podemos criar a qualquer momento títulos executivos extrajudiciais, não é? Porque vejam, senhores, diz o Código de Processo Civil que o documento público ou particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas e que contém a obrigação de pagar a quantia determinada é um título executivo. Isso está no inciso 2 do artigo 585 do Código de Processo Civil, né? Mas os títulos de crédito, também títulos executivos que são, eles têm uma categoria própria. Por que eles são, esses títulos de crédito, espécie do gênero executivo, são destacados de forma mais própria? Porque eles têm uma função maior a cumprir, o que os outros títulos executivos não têm. Daí que eu digo, os senhores podem criar a todo momento títulos executivos extrajudiciais. Basta que se faça um documento particular, assinado pelo devedor, por duas testemunhas, contendo a obrigação de pagar uma quantia certa. Mas criar título de crédito nós não podemos. Quem pode criar é o legislador. Nós podemos utilizar dos já criados, notas promissórias, e a todo momento o legislador ameaça ou tenta criar mais um. Por que não? Nós temos aí, criado por uma medida provisória, a cédula de crédito bancário. Hoje que se nós advogados discutimos tanto com bancos, né? Temos tantas demandas com bancos, tentando sempre amenizar a situação do devedor, e temos às vezes obtido êxito nisso. Vem o governo e tenta, através de uma medida provisória, criar a cédula de crédito bancário para favorecer os bancos. Ou seja, aquilo que os bancos vinham perdendo na justiça, juros extorsivos, né? Comissão de permanência não pode ser acumulada com correção monetária, isso continua. Mas essa medida, a criação dessa cédula de crédito bancário, através de uma medida provisória do senhor presidente da República, né? Tem uma única finalidade: basta ler a medida provisória, favorecimento de bancos, né? Permitindo aos bancos, por exemplo, que voltem a cobrar juros acumulados, cumule a cobrança de juros capitalizados, né? Coisas que as decisões judiciais, por vezes, estavam extirpando da cobrança bancária. Eu não quero discutir se é justo ou injusto aqui, nem esse é o tema. Eu só estou falando isso para lembrar que os títulos de crédito são criados por lei. Se quero, então, me valer dessa espécie do gênero título executivo extrajudicial, ou seja, me valer de títulos de crédito, eu tenho que utilizar dos já existentes. Ok? Muito bem. E agora sim eu respondo a pergunta que eu mesmo me fiz. Qual a finalidade do título de crédito? Por que essa espécie do gênero título executivo extrajudicial é tão diferente das demais espécies? Simples. Né? O título de crédito tem uma função a cumprir. Qual é esta maior, não a única, mas qual é esta maior função? Permitir a circulação rápida e segura do crédito que está nele materializado. Porque, veja bem, o que é o título de crédito? É um papel onde nós materializamos neste papel, nesse documento, uma prestação futura. Não é? Então eu tenho crédito, eu posso comprar fiado,
O que é ter crédito? É comprar fiado, isso no sentido econômico da palavra crédito. Muito bem, se eu compro fiado, eu porque tive crédito, alguém é credor dessa prestação futura. Muito bem, essa prestação futura, então o direito dotou a economia de meios necessários para materializar essa prestação futura. Na verdade, o direito transportou o futuro para o presente à medida que ele criou o título de crédito. Porque a gente pega aquela prestação futura, aquele valor que a gente está devendo, e materializa, incorpora, mais ou menos a figura espírita da incorporação, não é? Todo mundo tem, quem não é espírita, pelo menos tem uma noção de espiritismo, quando você ouve falar em incorporação, né? Na verdade, é o direito que está incorporado no documento. Aquela prestação futura, ela é incorporada na nota promissória, no cheque, etc. Bem, cheque, legalmente, todos sabem disso, e isso é a definição legal. Quem compra com cheque, na verdade, não tem legalmente crédito, porque cheque, essa espécie de título, é uma ordem, diz a lei, é uma ordem de pagamento à vista, do banco, claro, é ordem de pagamento à vista. Diz mais a lei, considera-se não escrita qualquer menção contrária. Diz o artigo 32 da lei do cheque, lei esta que eu coloquei aí nesse papel, é a lei 7.357, de 2 de setembro de 85. É a nossa lei do cheque, ok? O artigo 32, então, da lei do cheque já define. Então, cheque não é um título de crédito impróprio, à medida que ele é ordem de pagamento à vista, de fato não há crédito numa operação dessa ordem. Legalmente, né? Definição legal de cheque, embora na prática, tantas vezes vilipendiado, tantas vezes descaracterizado, à medida que existem os famosos cheques pós-datados, né? A gente nunca fala pré-datado, ninguém pré-data cheque. Nunca vi um cheque pré-datado. Eu só conheço cheque pós-datado. Você quer pagar e depois, então você não pré, você pós-data cheque. Então, embora esse costume seja um costume, eu digo um costume contra a lei, portanto não poderia ser fonte do direito, porque a lei diz que é ordem de pagamento à vista, considera-se não escrita qualquer menção contrária. Como é que eu posso falar? Cheque pós-datado é costume. Como é costume, é contra a lei. Costume contra a lei, direito penal também não vale, né? Que deve estar com uma processo de questão perante costumes aí. Bom, então, gente, porque o título de crédito, pelo fato dele, título de crédito, ter que cumprir essa função, permitia a circulação segura do crédito que está nele materializado, é que ele, título de crédito, ganhou uma estrutura totalmente diferente da dos demais títulos executivos. Quantas vezes nós, advogados, vocês, estudantes, irão assistir, se já que não assistiram, alguém pagar título de crédito sem dever? Sem de fato, não existia crédito, coisa alguma, mas a pessoa assinou a nota promissória e acabou tendo que pagar. Injusto, hein? Ele tinha, cidadão, nem devia isso, mas ele assinou um título de crédito, ele assumiu uma obrigação dessa natureza, e devido à estrutura legal que o título tem, foi dada a ele em lei, muitas vezes a gente assiste o filme, vê se cometer injustiças com o uso do título de crédito. Mas se o legislador, de outro lado, não desse essa estrutura aos títulos de crédito, não desse essas garantias ao título de crédito, ele não cumpriria a função maior dele, circular a riqueza ali materializada, o valor com segurança. Então, para que sobreviva a instituição título de crédito, é necessário, por vezes, a gente assistir a algum prejuízo a direito individual. Mas isso, em benefício da instituição maior, títulos de crédito. E gostaria de lembrar também aqui, nessa matéria, olha, o ideal seria nós tivéssemos um direito uniforme no mundo. Imaginou o que seria isso? Nós advogarmos no Brasil, na Argentina, no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Itália, França e tantos outros, Japão, e temos consciência de que lá seria o mesmo direito, nós teríamos um direito uniforme. A gente sabe que isso seria, mas isso é utópico. Não creio que nos bons
próximos estágios da nossa civilização que a gente vai assistir isso. Diferenças religiosas, diferenças econômicas e tantas outras diferenças, né, de cultura mesmo, impedem que o direito seja uniformizado, que se obtenha um direito uniforme no mundo. Mas, justamente na matéria títulos de crédito, nós temos um direito parcialmente uniforme. Ou seja, o que se conseguiu uniformizar até hoje, entre os institutos de maior relevância, de maior importância, foi justamente títulos de crédito. E aí, senhores estudantes, à medida que vocês estão nas suas faculdades, estudarem títulos de crédito, lembre-se que você poderia, se estivesse estudando no Japão, as regras seriam a mesma. Se estivesse estudando na Argentina, aí o Mercosul, as regras seriam as mesmas, não é? Porque em matéria de títulos, dos principais títulos de crédito, letra de câmbio e nota promissória, e cheque, né? Esses três, letra de câmbio, nota promissória e cheque, nós temos um direito uniforme. Houve uma uniformização. Quando eu digo houve uma uniformização parcial desse direito, é porque hoje o mundo está dividido em dois sistemas jurídicos sobre título de crédito. Commonwealth, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Índia. Commonwealth, bom, esses países não são países signatários da nossa lei uniforme, lei que nós, Brasil, assinamos. Do outro lado, nós temos o nosso sistema jurídico sobre título de crédito. Brasil, Alemanha, França, Portugal, Japão, os países comunistas vários, não é? Enfim, os países nossos vizinhos da América do Sul, integrantes do Mercosul, países também signatários da mesma lei nossa a respeito de letra de câmbio, nota promissória e cheque. Essas leis foram assinadas pelo Brasil e outros países em Genebra, nos anos de 1930 e 31. Né? Em 1930, o representante brasileiro, professor de Direito Comercial, chamava-se Teoclésio Campos, professor do Pará. Ele, representando o governo brasileiro, ele assinou a lei uniforme sobre letra de câmbio e nota promissória. E em 31, ele assinou a lei uniforme do cheque. E o mundo, então, hoje se encontra dividido, quando a matéria de crédito, nesses dois grandes blocos. Né? Muito bem, isso já traz uma tranquilidade para a gente que mexe com essa área, não é? A gente, na verdade, está falando de direito uniforme, toda hora está fazendo um estudo de direito comparado. Como é que é lá, como é que é aqui? Sem, claro, essas estatísticas do direito penal, mas sempre fazendo esse estudo comparado do direito. Bom, sabendo a função maior do título, tanto no Estado, olha bem, a função maior do título é mais importante, é tanto o caráter da circulação com segurança, a possibilidade de negociar título, é um instrumento dessa forma, que nos Estados Unidos, repito, em vez de chamar títulos de crédito, se chama instrumento negociável, porque é um documento hábil para ser negociado. O título de crédito é um documento hábil para ser negociado e ser negociado com segurança, senão ele não vai ser apto a ser negociado. Eu só concordo em receber em transferência um título de crédito, eu só concordo que alguém me endosse, dê um endosso numa nota promissória ou um cheque a meu favor, porque eu tenho certeza que aquela circulação, aquela transferência estará se fazendo de forma segura. Eu tenho segurança. O direito vai criar isso para permitir que esse instrumento faça essa circulação com segurança. Olha, senhores, eu coloquei no papel, nesse resumo de aula, na verdade, que a gente usa na faculdade, uma definição sobre título de crédito. Definição dada por um autor italiano, que até hoje é tida como a definição mais completa de título de crédito. Esta definição que o Vivanti, né, esse autor italiano, obteve, eu digo obteve mesmo, sobre título de crédito, ela é um curso de 6 meses. Se consegue dessa definição extrair todo o curso semestral sobre título de crédito. Ele disse assim, não, ninguém conseguiu superar a definição dele. Título de crédito é um documento necessário para o exercício do direito. Qual direito? Literal, o que está escrito nele, e autônomo nele contido. Claro,
que ele deu essa definição, ele construiu essa definição após observar como que o direito era no documento comum, como que é inseguro um direito no documento comum e como que é seguro o direito do título de crédito, a prestação ali. Ele então, observando isso, fazendo essas comparações, é que ele obtém essa definição. Título de crédito é documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado. Então, se eu vejo, senhor, os requisitos gerais do título de crédito que aí coloquei. Primeiro, na primeira parte da definição, ele, Vivante, já mostra o formalismo dos títulos. Né? É documento necessário para exercer o direito. Sem o documento você não pode exercer direito, porque à medida que a prestação futura ela se incorpora no documento, ela se materializa na cártula, no papel, uma não existe mais sem o outro. Ou seja, eu só posso exercer o meu direito se eu apresentar a nota promissória, se eu apresentar o cheque, se eu apresentar a letra de câmbio, enfim, se eu apresentar o título de crédito. E não é na cópia, não é cópia do título, não. Com o original do título é que eu posso exercer os meus direitos. Né? É documento necessário para o exercício do direito. Eu até chamo a atenção, por vezes nós advogados, lógico, eu disse, o direito é o próprio documento, à medida que há a materialização do futuro no presente. À medida que a gente materializa a prestação futura no título, o título, o direito é o próprio documento. Ora, então eu tenho medo de perder o título, que ele suma, porque aí o direito não perderia o direito. Se o direito é o próprio documento, nós não nos cercamos de certos cuidados para que não percamos o título. O que fazemos nós, advogados, por vezes? Ajuizamos uma ação com fundamento em título de crédito, uma execução, por exemplo, né? E juntamos na nossa petição inicial uma cópia do título. E pedimos, requeremos ao juiz que ele determine que fique nos autos do processo a cópia do título e que o original fique depositado, por exemplo, com o escrivão de cartório. Não é? Porque se presumir o título, e lá em Belo Horizonte, por exemplo, tivemos um caso verdadeiro, não é? Onde um advogado comeu um cheque. Ele pegou o processo do balcão, dos autos, virou de costas para o serventuário e comeu o cheque. Quer dizer, ele foi interrompido na metade da degustação. Mas, de qualquer forma, ele estava tentando, porque com as duas mãos ele segurava o processo e levou o processo ao rosto e começou a retirar o cheque, que era objeto da execução, com os dentes. Ora, para evitar atos semelhantes, né, é que segurança do credor, ele deixa nos autos cópia autenticada, mas o original tem que ficar depositado em secretaria. Não pode executar com cópia. O juiz, quando recebe uma petição inicial dessa ordem, ele jamais poderia pedir ou determinar a citação do réu para pagar em 24 horas, sem que antes ele determinasse ao autor da execução que juntasse o original do título, né? E ainda que ele determinasse que esse título ficasse depositado com o escrivão. Não pode exercer o direito sem o documento, porque o direito é o próprio documento, é documento necessário para o exercício do direito. Outro fato importante que eu chamo a atenção nessa primeira parte da definição do Vivante, né? Penso que quando ele fala assim, é documento necessário, ele usa a expressão documento, ele lembra, todo título de crédito é um documento. Nem todo documento é título de crédito. A recíproca não é verdadeira. Mas todo título de crédito é um documento. Logo, esse documento é um documento formal. Não é? É o que eu disse. A lei que cria, e são criados por lei, impõe para a validade do título que ele contenha certos requisitos, sob pena de não valer como título de crédito. E eu passei decisões, emendas de decisões nesse sentido. Aí eu chamo a atenção de nós advogados, não é? Olha bem, é muito comum a gente assistir advogados, que é pior, ajuizarem execução fundada, execução essa fundada em uma pretensa nota promissória. Estou citando o exemplo da nota promissória, que acontece com maior frequência, não é?
Quando eu digo fundada numa pretensa nota promissória, é porque a lei diz assim: a nota promissória contém. Então passa a lei a estabelecer os requisitos para a validade daquele papel como nota promissória. Eu digo, nota promissória não é aquela que se compra na papelaria, não. A nota promissória pode estar no seu caderno, pode estar na folha, uma folha até de pior qualidade, não precisa nem ser folha de caderno. Você pode fazer a nota promissória manuscrita, digitada, desde que coloque ali naquele papel todos os requisitos que a lei imponha para que esse documento se torne nota promissória. Então eu digo, a nota promissória contém, um dos requisitos da nota promissória é a data de emissão, a data em que ela foi emitida, né? Carangola, 19 de agosto de 2000. A data do vencimento não é requisito essencial para os seus direitos, né? Mas a data em que o título foi emitido é requisito essencial. E o advogado recebe um título dessa ordem no escritório dele, esquece de conferir ou de examinar se os requisitos essenciais, pelo menos, estão presentes, ajuiza a execução e perde a execução. Porque aquele papel não vale como nota promissória. Faltou a data em que o título foi emitido, requisito que a lei impõe como essencial à validade do papel como nota promissória. Agora eu digo, perde a execução, porque simplesmente deixou de colocar no título a data em que ele foi emitido. E depois eu digo, como justificar para o cliente? Porque o juiz, a parte contrária, se o juiz não indeferir essa inicial de execução, a parte contrária vai embargar a execução e vai alegar nos embargos carência de execução, porque aquele documento não é nota promissória porque faltou a data de emissão. E já ganhou os embargos, não tem como perder não. E aí eu digo, o juiz acolhe os embargos, perde-se por consequência a execução, não é? O juiz impõe uma condenação ao credor de honorários, condena a pagar honorários de tantos por cento, e agora nós advogados vamos no nosso cliente, advogado do credor, e vamos falar para ele, olha, perdi sua execução. Ele já vai assustar, peraí, eu te dei uma nota promissória para cobrar. Não é só isso não, o senhor tem que pagar honorários. O título só me deu de 50, o senhor tem que pagar no mínimo 10% de honorários, você tem que pagar 5 mil, vai bater a gente. Ou então nós vamos ter que fechar o escritório e ir embora. Porque não adianta falar, sabe por que nós perdemos? Porque nós deixamos de botar a data que o título foi emitido. Ele falou, doutor, não quero saber. Você que é o meu advogado, nem eu que tenho que saber que a data de emissão tem ou não que estar presente. Então, primeira coisa que me chama atenção nessa parte é para o formalismo, quem atua nessa área. Né? Nós advogados, no interior a gente atua, está sempre cobrando, ainda que a gente se dedique à advocacia criminal com maior frequência. Não é? Por favor, lembre-se que você acaba de receber do seu escritório um documento formal, que deverá cumprir as formalidades que a lei impõe para que seja título de greve. Abra a lei e confira o seu título. Se tiver requisito faltante, preencha esse requisito. Coloque esse requisito. Se não quer colocar de próprio punho, peça ao seu cliente para preencher o título, pelo menos com os requisitos essenciais. E aí eu lembro, embora isso seja uma interpretação da lei, existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, muitas vezes ainda citada, a súmula 387 do Supremo, que diz assim: a cambial é o nome mais próprio da letra de câmbio da nota promissória, na verdade, porque a letra de câmbio e a nota promissória tem esse apelido de cambial, porque elas tiveram origem no contrato de câmbio. Câmbio que é troca, sobretudo troca de moedas diferentes, né? Todo mundo aí já trocou dólar, real por dólar, sabe o que é fazer câmbio, né? Muito bem, então a letra de câmbio e a nota promissória, por terem nascido do contrato de câmbio, elas têm esse apelido de cambial. A expressão cambial é própria para a letra de câmbio e nota promissória. Os demais títulos, cheque, duplicados, não são cambiais, embora alguns juízes, até juízes ou advogados, insistam em errar, em chamá-las de cambial. Esses são títulos cambiariformes. Isso cai muito em concurso, né? Eu que fiz parte, por exemplo, mais de uma vez, do concurso do Ministério Público, Direito Civil e Comercial, eu colocava essa questão.
da múltipla escolha. São cambiais. Aí colocava a letra de câmbio, a duplicado, fazia várias opções, não é? Aquelas opções normais. Porque a maioria dos advogados não sabe que cambial é só letra de câmbio ou nota promissória. Os outros são cambiariformes. Quer dizer, aos demais títulos foi emprestado os institutos, né, da letra de câmbio da nota promissória. Quais institutos? Aval, fiança, aval, endosso, né? Esses institutos próprios dos títulos de crédito, eles foram passados também para os títulos, os demais títulos, como cheque e duplicado. Por isso que esses demais títulos são cambiariformes, não cambiais. Muito bem. Mas ainda no formalismo dos títulos de crédito, eu conversava com um colega, eu não sei onde não sei localizá-lo aqui, já foi embora para não tolerar muita coisa, não importa. Eu conversava com um colega aqui e ele me dizia assim, na nossa região, né, eu falava isso também, tive um caso desse em Patos de Minas, na nossa região é comum cotar as coisas ao preço do café, não é? Café, tal, depois do café, preço do café para lá, etc. Em Patos de Minas, meu negócio foi com milho. Bom, mas o que eles fizeram? Pegaram um modelo, um formulário de nota promissória, pega-se um formulário de nota promissória e coloca-se assim, né? No dia, vamos sacar uma data, no dia 30 de setembro de 2000, pagarei por esta única via de nota promissória a importância de, né? A importância de 100 sacas de café. Então, substituem a moeda pelo produto, né? Pagarei 100 sacas de café. Um exemplo, eu tive em Patos de Minas, repito, com milho. Eu tive um caso verdadeiro. Eu digo, olha, isso continua a nota promissória? Por quê? Porque a lei estabelece também como requisito essencial a importância a ser paga. Então a lei fala, a quantia a ser paga. Café não é quantia, não é importância. Está bem que ele tem um preço de cotação no mercado, etc. Mas não é quantia. Isso passa a ser um documento. É documento, claro, mas não nota promissória. Porque não tem a importância a ser paga. É um documento hábil até para instruir uma ação ordinária de cobrança, um processo de conhecimento, mas não executar isso como se nota promissória fosse, porque deixa de ser nota promissória. A própria lei diz, né? A lei sempre é assim, ela enumera os requisitos dos títulos, e no artigo seguinte, aquele em que ela enumerou os requisitos, ela diz assim, não vale como nota promissória o escrito a que faltar os requisitos do artigo anterior, salvo, bom, aí ela supre alguns, né? Alguns requisitos, a presença dele não é essencial para a validade do título. É o caso, por exemplo, da época do vencimento. Se o que ficou em branco na nota promissória foi a época do vencimento, a lei diz assim, considera-se à vista. Então a lei supre a falta de alguns. Esses não levam o título à invalidade como tal. Não é? Esses são supridos por lei. Alguns requisitos então são supríveis, outros são essenciais à validade do título. Ainda sobre importância, eu sempre gosto de lembrar um caso interessante, quase que eu esqueço de trazer dessa vez, o doutor Ziva conhece. É o seguinte, e aí vou aproveitar e fazer uma reclamação. Olhe bem, nós advogados, qual a fonte primeira do direito? Você me diz assim, a lei. No nosso sistema nós não temos dúvida. A fonte primeira do direito é a lei. Eu digo, a função de uma escola de direito é dar formação jurídica ao estudante, ao bacharel. Mas não há como dar formação jurídica ao bacharel se ele não conscientizar, muitas vezes, que ele tem que examinar a lei. Porque se no nosso sistema, se a fonte primeira é a lei, não adianta o Adilson chegar aqui e falar de artigo 43 do Código Penal, que a lei tal já está incorporada ao Código, se a gente nunca abrir o Código e olhar. Não adianta ouvir falar que é assim. A gente só aprende, não adianta ir no Caio Mário, no Oste Barros Monteiro, no Silvio Rodrigues, no Nelson Hungria, para não deixar o direito penal de fora, não é? Francisco Coutinho Noronha, sei lá, do direito penal. Não adianta ir sem que a gente vá ao código também. Você tem que abrir o seu código,
instrumento de trabalho e abrir o seu livro de preferência. Por que isso? Porque se você vai só no autor, você vai fazer o quê? Decorar. Você está tentando decorar. Mas, se você, nesse momento que está estudando, abrir também a lei a respeito daquele assunto que você vai estudar, você começa a apreender, a interpretar por você mesmo. Aí você não depende do Caio Mário ficar decorando só o Caio Mário. Você cria essa formação jurídica. Eu falo na minha matéria, digo o seguinte: olha, primeiro dia de aula, eu não estudei aval, porque aval eu só vou estudar mais no final do programa, que é uma garantia típica e exclusiva de título de crédito, ou seja, aval só existe em título de crédito. Não adianta pegar um outro documento, ainda que título executivo, e colocar nele assim, avalizo. Não tem eficácia nenhuma. Não adianta escrever aval, tentar ser avalista, porque é tentar mesmo, num documento que não seja título de crédito. Quando eu digo assim, eu avalizei assim, é porque como avalista eu assinei uma nota promissória, um cheque, uma duplicada, enfim, um título de crédito. Muito bem. E eu digo a reclamação que eu queria fazer, então é essa: gente, por favor, não adianta nunca olhar a coisa aí sem examinar a lei. E agora eu falo, olha, todo mundo sabe, e esse caso que eu vou dizer que nasceu disso, sabe que quando num título de crédito, uma nota promissória, num cheque, se houver divergência entre o valor em algarismo, agora está lá a importância, está a importância em algarismo e está a importância por extenso. Se houver divergência, ou seja, a importância em algarismo é uma e a importância por extenso é outra, isso invalida o título? Todo mundo não. Por que não invalida? Porque prevalece o valor por... Todo mundo sabe. Nunca vi ninguém errar que prevalece o valor por extenso. Mas eu digo, nós advogados não podemos contentar em informar. Nós temos que isso está na lei do cheque, isso está na lei uniforme sobre letra de câmbio e nota promissória. Basta e devemos examinar a lei, porque eu me mostre, me prove que prevalece o valor por extenso. Diz a lei, havendo divergência entre o valor e o algarismo por extenso, prevalece o valor por extenso. Sim. Então, gente, o instrumento de trabalho é a lei. Não se contente com informação. Advogado não se contenta com informação, tá? Advogado se contenta com material de trabalho. Eu digo, não precisa nem comprar livro, eu sei o preço dos livros, mas os códigos e as leis precisam ser comprados. E olha esse caso. Esse caso que eu vou falar para vocês aconteceu em Uberaba, né? Envolvendo um cheque. E foi o seguinte: um cidadão em Uberaba, o nome dele está no formulário do cheque, tem o CPF e tudo. Ele chama-se, deve estar vivo, ele chama-se Ézio Ramos Cesarini Júnior. Esse caso aconteceu em 92, tá? Ézio Ramos Cesarini Júnior. Está aqui o cheque do Ézio Ramos Cesarini Júnior. Esse Ézio Ramos Cesarini Júnior, lá em Uberaba, ele com certeza, isso não há dúvida, fazendo um negócio, pagando uma obrigação qualquer, ele começou a preencher o cheque dele. E ele, o valor em algarismo, ele colocou, claro, 60 mil. Tá? Em algarismo, 60 mil. Muito bem. Na hora de fazer o preenchimento por extenso, ele errou. Por algum motivo. Então assim, pague por esse cheque a quantia de 60 e... Parece que ele ia botar 62. Né? Ele rabiscou isso. Ele rabiscou e anulou. Isso deve ter largado com todo o descuido, coisa que em matéria de título de crédito não pode ter. Ele largou isso lá em cima de um balcão, num estabelecimento qualquer. Quem achou esse cheque, esse formulário de cheque, olha o que fizeram com o cheque do Ézio Ramos Cesarini Júnior. Bom, o valor em algarismo não precisou de mexer. Dá 60 mil e ele próprio, Ézio, já havia deixado. O valor por extenso ficou da seguinte forma. Olha quem achou que vai preencher. Ô, gente, desculpe aí as donzelas, as damas, mas tem uma coisa aqui, é notícia, saiu no jornal também, não tem problema. Olha só, pague por esse cheque a quantia de... E aliás, direito não tem sexo, né? Pague por esse cheque a quantia de... Quem achou, colocou. 60 metros de picas. Olha isso, olha que vai dar isso. 60 metros de picas. Isso no valor por extenso. Estava rabiscado, a parte do resto colocado. A Cisco e Scooby-Doo, personagem
das mais conhecidas aí, né? O Cisco e Scooby-Doo. E na assinatura do Écio, o lugar próprio para ele assinar, né? Melhor, escreveram, dá para ler, fizeram uma assinatura, mas dá para entender, Ademar Bicha. Olha, esse cheque preenchido dessa forma, o banco, esse cheque foi sacado na ocasião contra o Banco Nacional, que já era, né? Já foi para o espaço, esse Banco Nacional. Mas foi sacado contra o Banco Nacional e foi utilizado no Banco de Crédito Real, também já foi para o espaço, para pagar ICMS. O banco acolheu este pagamento por 60 mil. Debitaram na conta do Écio 60 mil. Foi o motivo da manchete do jornal de Uberaba, né? Tá assim, porque, dada a confusão gerada, é claro que o Écio não ia ficar no prejuízo, ele acionou o banco, etc. E o banco, então, as agências lá de Uberaba, encaminharam para Belo Horizonte, para o departamento jurídico, para resolver a questão, se vai ressarcir ou não o Écio. E a manchete do jornal de Uberaba foi a seguinte: cheque de Ademar Bicha vai para a capital. 60 mil picas, assinado por Ademar Bicha com data de 92. Manchete do jornal de Uberaba. Ora, é claro, o Écio não... Afora os aborrecimentos que ele teve, ele não ficou no prejuízo, não. Porque diz a lei do cheque, a lei 7.357, que o banco, especificamente, está no parágrafo único do artigo 39 da lei do cheque, que eu vou dizer. Né? Parágrafo único do 39. O banco que paga cheque falso, né? Ressalvada a culpa do apresentante, o banco que paga cheque falso responde por esse pagamento. Isso um dia foi súmula do Supremo Tribunal Federal e hoje, não é lei. Gente, então eu vou voltar, lembrar outra vez, né? Cuidado com o título. Lembre que é um documento formal. Senhores advogados, examinem os títulos. Lembrem da súmula do Supremo, que é uma interpretação da lei. A cambial emitida com omissões ou em branco pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou antes do protesto. Então, a própria súmula 387 do Supremo já orienta. A cambial emitida com omissões ou em branco pode ser completada pelo credor de boa-fé. A boa-fé se presume antes da cobrança ou antes do protesto. Muito bem, lembre-se disso. Lembre-se também que título de crédito, o outro requisito aí, e nós não vamos estender sobre ele, é a literalidade, documento necessário para o exercício do direito literal, né? Isso quer dizer, o título vale pelo que nele está escrito. Esse requisito da literalidade é a delimitação do direito contido no título. O título não vale mais, não vale menos, vale pelo que nele está escrito. E o terceiro requisito geral, comum aos títulos, tirado da definição do Vivante também, é a autonomia. Título de crédito é o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele contido. Bom, o requisito da autonomia é o postulado fundamental da vida do título de crédito, né? Ele foi obtido, quer dizer, quando o título nasceu, ele não havia o requisito da autonomia, mas com a evolução dos títulos de crédito, né, para que ele cumpra a função de promover circulação segura do crédito nele materializado. Então, foi preciso que o legislador desse essa estrutura ao título de crédito. E apareceu, então, esse princípio da autonomia dos direitos e das obrigações contidas no título. Eu explico, sem detalhar, o que é esse requisito da autonomia. Eu digo, vou tentar exemplificar para ficar curto. Eu estou dizendo apenas que o direito que decorre do título de crédito, né, é um direito autônomo. Por isso, imagine só, A assina uma nota promissória para B. Bom, o direito de B, credor da nota promissória, se funda no título. Mas, se o título ainda não circulou, portanto não cumpriu a maior função dele ainda, se a relação está entre A e B, A que é o devedor da nota e B que é o credor, se o B não recebe voluntariamente esse pagamento e promove uma execução fundada nessa nota promissória em desfavor de A, que emitiu a nota, o A, nos embargos do devedor, vai poder, validamente, não sei se ele vai obter sucesso,
Mas eu estou dizendo, o A vai poder, é válido juridicamente, que o A tente obstruir o direito de B, credor. O direito de B se funda onde? Na nota promissória, não é? Porque quando alguém assina uma nota promissória para outra, existiu uma causa econômica da emissão, venda, empréstimo, com juros ou sem juros, não importa, dívida de aposta, que sequer obriga a pagamento, artigo 1477 do Código Civil. Quantas vezes se aposta? Está aí a eleição próxima, né? Está na hora de apostar, de esquentar os bolsos nas apostas. Mas lembre, dívida de jogo ou aposta não obriga a pagamento. Artigo 1477 do Código Civil. Mas, por 1001 motivos, uma causa econômica qualquer, se emitiu um título. Ora, à medida que esta pessoa, né, fez um negócio com B, físico ou jurídico, ok? A pessoa aqui, ok? Pode ser, não estou falando da Maria nem de José, pode ser de SA de limitado, pode ser de Maria e de José. Mas, uma medida que uma pessoa assina o título para outra, então, entre A e B, duas relações se formaram. A relação causal, que é o empréstimo, que é a dívida de jogo, que é a causa econômica, enfim, e a relação cartular. Eu digo, olha, eu posso fazer 1000 negócios, posso comprar e não preciso assinar nota promissória nem cheque para ninguém. Eu, como comprador, sou obrigado a pagar o preço, assim como o vendedor é obrigado a entregar a coisa. Mas, se eu assino o título, em razão desse negócio, eu formo com esta pessoa uma outra relação. Além da causal, eu formo a relação cartular, que é a relação que emana, que decorre do título de crédito. E o que acontece? Essa relação cartular, ela é autônoma em relação a outra relação causal. Ela tem autonomia. Mesmo que a relação causal seja inválida, ou não seja lá essas coisas, de repente a relação cartular pode prevalecer. Ou seja, mesmo que eu tenha, se comprei alguma coisa, assinei uma nota promissória para o vendedor, referente ao preço. Se amanhã eu desfaço essa compra e venda, posso desfazer, se for permitido, devolvo a mercadoria, por exemplo, isso não quer dizer que eu não vou ser obrigado a pagar a nota promissória. Porque se eu não conseguir provar a relação dela com a venda, como são relações distintas uma da outra, causal e a cartular, posso até ser compelido a pagar aquela nota promissória que eu assinei. Uma relação sobrevive sem a outra. A relação cartular, que é a que se funda no título de crédito, ela é autônoma, comparativamente com a relação causal, com o negócio que foi feito. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: se A assina o título para B, eu vou acabar mordendo esse microfone. Se A assina o título para B e o B, né, credor do título, executa o A, nos embargos do devedor, vai poder, validamente, tentar obstruir o direito de B fundado na relação causal. Ou seja, o direito de B se funda no título, daí que ele propõe a execução. Eu pergunto, qual a causa imediata da execução? É o título executivo ou é o crédito? Todo mundo fala assim, é o título executivo. O crédito pode até não existir, eu sei lá se existe, mas você assinou um título executivo, então o credor desse título está apto a promover a execução, ainda que eventualmente ele não seja credor, coisa alguma, não é? Mas então o B propõe a execução contra A, execução fundada na nota promissória. O devedor A, como o título não circulou, como há uma relação direta entre A e B, o A vai poder, nos embargos do devedor, tentar, olha bem, tentar obstruir o direito de B, que se funda no título, opondo a esse direito de B o negócio que eles fizeram. É possível isso? Sim, possível é, desde que ele tenha a prova válida, ele devedor, de que não deve o título. Como ele tem uma relação direta com o credor, o título ainda não circulou, repito, ele é possível ele tentar obstruir esse direito cartular do credor. Tentar, com prova válida. Qual é a prova válida? Não sei, o caso concreto é que vai me encaminhar. É o processo civil, não é? É que não vai me dizer. O que eu posso adiantar é que não é prova válida. Se vai provar só com testemunha que não deve título de crédito, é meio impossível.
porque o próprio Código de Processo Civil, no artigo 401, limita o valor da prova exclusivamente testemunhal até 10 vezes o valor do salário mínimo. Ora, se eu vou provar só com testemunha de que não devo um título de crédito valor acima de R$ 1.600, né, eu não vou poder fazer validamente essa prova. Eu tenho que ter prova válida para demonstrar tentar obstruir esse direito do credor que se funda no título. Né? Olha, gente, lembre-se também, e aqui tem advogado e tem estudante, que quando a gente redige uma petição inicial de execução, e a causa da execução é o título, o que a gente redige? Excelentíssimo senhor doutor juiz da vara de Carangola, fulano, você faz um preâmbulo da petição inicial, fulano de tal, qualifica, propõe execução contra Beltrano e tal. Vai para o fato. Primeiro, o autor, aí a linguagem de cada um, né? O exequente, o autor, conforme gostar de escrever. O autor é credor do réu, ou o exequente é credor do executado, da importância de R$100.000, representada pela nota promissória anexa, vencida na data tal. Ponto. Não vai escrever representada pela nota promissória em razão de uma venda. A execução se funda no título, não na causa. Não vá você, como credor, trazer a causa à baila. Deixa para que isso, se vier a acontecer, aconteça nos embargos. É o primeiro ponto que a gente conhece um advogado, se ele entende ou não entende dessa área. Jamais. A causa imediata da execução é o título. Se limite ao título executivo. No caso do título de crédito. Se limite ao título de crédito. Bom, daí para lá, não é? Acabou o fato. A petição já está pronta. O que vai faltar é o requerimento para citar o réu para pagar em 24 horas ou nomear bens a penhora, sob pena de não fazendo e serem penhorados tantos bens quanto basta para garantir principal e acessório. Só requerimento. Não? Pode encher linguiça, muitos entes, coloca-se na petição inicial. Não foi possível ao exequente receber amigavelmente o que lhe é devido. Isso é quanto faz colocar, quando colocar, às vezes ele tentou, né? Ele tentou. Bom, então lembre-se disso. São relações distintas. A relação causal da relação cartular, é que decorre do título. Agora veja, para a gente terminar isso. Se um direito fundado em título, que na mão de B é vulnerável, porque à medida que B cobra do A, o A vai poder validamente se defender contra ele, tentar obstruir o direito de B, de repente esse direito se torna invulnerável, se torna super-homem na mão de C. Ou seja, o B, ele pega a nota promissória de que ele é credor e endossa a nota promissória para C. Pague-se a C, assinado B. Isso no título. Endosso é meio próprio para se transferir título de crédito à ordem. Eu não posso transferir um outro direito que não esteja fundado em título de crédito através do endosso. Eu tenho duas formas de transferir direito. Direitos, não é? Bem não. Bora, não. Tem duas formas. Um é o endosso. Bom, esse B é próprio para título de crédito, a ordem. Pague-se ao fulano de tal, ou a sua ordem, ou a quem ele mandar. O outro meio para transferir direito é a cessão civil, cessão de crédito, que é contrato, né? com características completamente diferentes. Por quê? Porque o endosso, pelo endosso, se transfere ao endossatário um direito autônomo, ou seja, o direito de ser pessoa a quem B endossou não é o mesmo direito que foi de B. Agora o C está basicamente, se não provar que ele está de má fé, ele está basicamente, praticamente invulnerável o direito dele. Porque agora, se ele C executar o A, e ele pode executar todos que assinam, porque todos os signatários são devedores solidários, mas se ele executa o A, e ele pode fazê-lo, o A não vai poder alegar contra C que aquela nota promissória é indevida, porque, por exemplo, ela decorre de dívida de juro. Ou seja, prova válida que A teria contra B, esta prova não pode ser validamente oposta a C. Por quê? Porque o direito de C é autônomo em relação ao direito que foi de B. O direito de C se funda exclusivamente no título de crédito. Vejam, senhor, o que entra em circulação através do endosso é um título, não é um negócio que A fez com B. O negócio que A fez com B ficou estático. A venda, a dívida de aposta, essa não circula. O que entrou em circulação? A nota promissória.
Ora, então, o C não adquiriu o direito que foi de B. O C adquiriu o direito que está no título de crédito. Ele teve provavelmente uma outra relação causal com B. Ô B, por que você passou o título para C? Ah, porque eu negociei com ele, eu paguei café, eu paguei isso, paguei aquilo, e transferi um crédito que era meu, e é um direito da função maior do título da circulação, eu transferi para ele. Bom, um direito vulnerável na mão de B pode ser invulnerável na mão de C. Isso é a lei? Está no artigo 17, eu creio ter colocado aí, está no artigo 17 da Lei Uniforme sobre Letra de Câmbio e Nota Promissória, e está no artigo 25 da Lei do Cheque, que é a Lei 7.357, de 2/9/85. Esse princípio está na lei, é o chamado princípio da inoponibilidade de exceções pessoais. Exceções no direito civil e comercial têm sentido de defesa. Princípio da inoponibilidade das defesas pessoais. Repito, exceções em processo civil tem sentido estrito, sentido de exceção de competência, etc. No comercial e no civil. Quando encontrarem no Código Civil ou no Código Comercial a expressão exceção, lembra sentido de defesa. Então, esse princípio da inoponibilidade de exceções pessoais não permite a alegação que opõe a alegação que ele tinha contra B, porque ele opõe essa mesma alegação a C, salvo se ele provar a má-fé do C, o que é quase que impossível. Ok? Bom, gente, basicamente são esses os requisitos gerais dos títulos de crédito. Eu exemplificaria ainda essa autonomia para pensar em terminar, né? Porque o doutor Silva vai falar de coisas mais agradáveis, que é um almoço, bem melhor do que papel, né? Bem menos eloquente do que o direito penal, né? Porque é frio, o documento é frio, né? Não tem nenhum estupro aí, é só se estuprar o documento, né? Só se rasgar de raio, uma coisa desse jeito. Fora isso não vai ter, né? O meu tipo é bastante diferente, bastante frio, bastante sem esse envolvimento todo. Eu não gostei, Adilson, você chamou o doutor Zilva, o Adilson era o professor Adilson, meu amigo, meu colega, professor Walter, há muito tempo no AB, pessoa que dirige também a OAB da melhor forma, colega de primeira classe, mas eu devo falar que fiquei insatisfeito com o Adilson, quando ele se referindo ao doutor Zilva, ele diz assim: eu tive um cliente na justiça, que foi preso na Justiça Federal, e eu não vou falar o nome dele não, mas ele tinha mais ou menos a idade do doutor Zilva. Ó, Cirilo, você gostou disso? Eu fiquei extremamente ofendido por ter sido meu professor de português, doutor Zilva, e porque numa época de inversão de valores, o doutor Zilva tem 28 anos, basta pensar na inversão de valores. Então, olhe bem, então vejam os senhores o seguinte: o requisito esse requisito da autonomia, vou exemplificar. Olha só como é que a vida do título é diferente da vida de um direito em um documento comum, ainda que executivo esse documento. Os títulos executivos, que não são da categoria título de crédito, não gozam dessas garantias. Então, um documento particular assinado pelo devedor, duas testemunhas, também título executivo, pode ser que seja título executivo, mas não tem e não goza desses princípios, dessas garantias do título de crédito. E olha, claro, no caso, A, pessoa física ou jurídica, A pede a B que lhe compre um carro, encomenda para B um carro, uma empresa, né? B, encomende para B um carro, e o B fica de encomendar esse carro para A. Preço do carro, 100 mil, ajustam eles, A e B. O B, o vendedor que vai vender o carro para A. Em razão disso, em confiança que essa pessoa A tem com a pessoa B, essa pessoa A assina para B uma confissão de dívida. Não título de crédito, por favor. Um documento. A dá um documento para B, confessando dever a B 100 mil reais e se comprometendo a pagar esse valor na data tal. E assina isso, coloca duas testemunhas, torna até um título executivo extrajudicial. O A assina em confiança para B esse papel. O B pega esse papel e transfere esse crédito para C, através da cessão civil, cessão de crédito, que é contrato, meio de se transferir direitos.
está regulada a seção civil nos artigos 1065 a 1078 do Código Civil. Né? Lá nos contratos, ato bilateral de vontade. Muito bem. O C, então, o B pegou um crédito que ele tinha nesse documento e fez uma cessão desse crédito, celebrou um instrumento de cessão, onde ele, B, foi o cedente e o C, o cessionário. Passou isso para o C. Aí o C vem cobrar do A aquele valor, aquele 100 mil. Ora, pode até executar se for título executivo, mas o A vai poder alegar contra o cessionário C tudo aquilo que ele poderia alegar contra o cedente B. Ou seja, o A pode, se ele demonstrar que aquele título foi assinado em confiança e o carro não foi comprado, que o B no final deixou de entregar o carro para ele, né? Esta defesa que ele A tem contra B, que pegou o documento, transferiu, mas não entregou o carro, ele poderá opor esta mesma defesa a C. Se ele demonstrar isso, ele não terá que pagar esses 100 mil. Porque, diferentemente do endosso, a seção civil, ela transfere direito derivado. Não é direito autônomo. O mesmo direito que é do cedente passa para o cessionário. Se ele está com vício, ele vai viciado. Não é? É regra dos contratos. Então, gente, a seção civil não traz segurança na circulação do crédito. Não é um instrumento hábil para promover circulação segura do crédito. Mas o título é. O mesmo exemplo. A fica de comprar, pede a B que ele compre o carro, 100 mil, em confiança, o A assina para B uma nota promissória. Agora não é uma espécie do gênero do título executivo extrajudicial. Muito bem, o B pega essa nota promissória e endossa para si. Agora o direito circulou pelo endosso. O direito de C não é o mesmo direito que foi de B. Logo, e o B acaba não entregando o carro para o A. O A ficou sem o carro. Agora o C não recebe a nota promissória e executa o A. O A não pode validamente deixar de alegar que aquela nota promissória é indevida porque o carro que o B ficou de entregar, o B não entregou. Você veja, um direito que era vulnerável na mão de B, ele se torna praticamente invulnerável na mão de C. Isto pode fazer com que a gente até presencie alguma injustiça. Mas essa instituição dita de crédito, ela só pode ser salva, e ela existe por isso, tendo esses princípios legais que impedem esse tipo de defesa, que mostra de fato que essa circulação do direito materializado no título é uma circulação segura. Bom, gente, é o máximo. E assuntos outros eu tentei colocar. Tem um assunto, por exemplo, com advogado, que me chama muita atenção em título de crédito, forma de cobrança do título, daí que eu cheguei a colocar a prescrição da execução, se prescrita a execução, se deixar prescrever a execução, né? Ainda pode-se entrar com ação ordinária, por exemplo, né? A própria lei, as leis cambiais, como eu diria, as leis cambiais, elas estipulam esta ação, no caso de prescrição da execução, chamada ação ordinária de locupletamento, de enriquecimento injusto, né? Se o título prescrever, ainda pode-se entrar com uma ação ordinária. Só que a ação ordinária, ela se funda na causa, não mais no título. Agora a título não vai falar que o autor é credor do réu de uma nota promissória. Se a ação é ordinária, o autor vendeu para o réu isso, vai ter que explicar, porque a execução se funda no título executivo. As outras ações não, elas se fundam na causa. Agora, o que foi título executivo um dia é uma prova. O que foi nota promissória e prescreveu, agora é um documento escrito para fazer uma prova em juízo. Então, também não pode esquecer disso na hora de redigir. Mas, o que eu chamo a atenção também é sobre a ação monitória. Daí eu coloquei uma jurisprudência, porque desde o início, quando surgiu essa ação monitória, eu falei, olha, gente, ação monitória para cobrar título prescrito não pode. Eu defendia. Não. A ação diz, quando a ação monitória é a seguinte, artigo 1102A do Código de Processo, né? Compete a ação monitória a quem, com base em prova escrita, sem força executiva, sem eficácia executiva, pretender o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível e tal. Então,
cabe ação monitória quem tem prova escrita, sem força executiva, pretende o recebimento de uma quantia determinada. Aí os processualistas todos falaram, ó, então título prescrito, a nota promissória é prescrita, o cheque é prescrito, você tem a prova escrita, não tem mais força executiva, você pode entrar com ação monitória. Porque pensam, a ação monitória seria mais rápida do que uma ação ordinária de cobrança. Porque na ação monitória, o juiz recebe a inicial, se tiver tudo, né? Se a inicial cumprir os requisitos que a lei impõe, ele manda expedir mandado de pagamento. Se o réu pagar em 15 dias, né? Não contestar, não embargar, se o réu pagar, ele vai ficar livre de honorários, etc, etc. Então, pensam as pessoas que a ação monitória é um meio, às vezes, rápido de receber alguma coisa, porque o réu estaria incentivado a pagar e ficar livre de custas e honorários, pagando nos 15 dias. Isso não acontece na prática, às vezes ele vai embargar, e aí o processo vira ordinário, ele tem 15 dias para embargar, aí o processo torna-se processo de conhecimento. Tá? Veja o senhor, e eu dizia então, mas ação monitória para cobrar título de crédito, não. Por quê? Porque a lei cambial, as leis que cuidam do título de crédito, eles estabeleceram, essas leis, uma outra ação, que é esta ação ordinária de não completamento. Está prevista, por exemplo, no artigo 61 da lei do cheque, da lei 7.357, dizendo a lei que depois de consumada a prescrição da execução, lei do cheque, o portador do que foi cheque, do documento, tem ainda mais 2 anos para ajuizar uma ação de não completamento contra aquela pessoa que fez lucros ilegítimos, que enriqueceu injustamente com o não pagamento do título. Eu digo, olha, se a lei já prevê uma outra ação, não caberia ação monitória. E também dizia, como que eu vou tentar ressuscitar a força executiva do título? Porque a ação monitória, no final, se eu tenho um provimento jurisdicional favorável, ela se torna executiva. Outra vez, o cheque que foi executivo deixou de ser porque prescreveu na ação monitória e pode tornar título executivo outra vez. Com certeza, mas eu estou revitalizando o título. Eu digo, não cabe ação monitória. Por isso, você tem que ter prova escrita, sem força executiva, mas não pode ser título de crédito. Agora, gente, vem o tribunal, está aí a emenda, Tribunal de Alçada de Minas, e, corretamente, mas endossando a minha tese, de forma diferente, mas pode ver que está, fala aí numa das emendas que não cabe ação monitória contravalista de título. Porque deixou de ser título, logo não tem mais aval. Aval é uma garantia só de título de crédito. Se ele prescreveu, não tem mais aval, claro. E o tribunal vem, não cabe ação monitória contravalista. Ora, então, você reconhece, tribunal, que não cabe contravalista, não é? Não cabe mesmo. Corretamente? Tá, eu reconheço que não cabe contravalista. Aí eu dou um exemplo. Então vou acabar com a ação monitória em título de crédito. Se está certo que ela não cabe contravalista, porque não há mais título cambial, já houve a prescrição, então a ação monitória só poderia ser dirigida contra o emitente, aquele que foi emitente da nota ou aquele que emitiu o cheque, não pode haver contraval. Então eu digo, olha, vamos fazer um outro exemplo, para mostrar que ela não cabe, ela não é própria para receber título de crédito. A deu um título para B. Assinou um cheque para B. Qual de cheque? A assinou um cheque para B. B fez um negócio com C, com certeza, presunto, e endossou o cheque para C. Olha bem, o cheque saiu do emitente A, foi dado para o B endossou para C. Enquanto o cheque. Mas se o C não recebeu o cheque voltou sem fundos, ou o emitente assustou o pagamento do cheque, não sei. Por um dos motivos, esse cheque não foi pago. O C agora deixou prescrever a execução, fala, não, vou entrar com ação monitória. É mais rápido que a ação ordinária de não completamento. Eu quero entrar com ação monitória. Eu digo, você vai entrar com ação monitória contra quem, C? Ele diz assim, vou entrar contra B, que é a pessoa que me passou, que me endossou o cheque. Contra B você não pode, não tem endosso mais. Assim como não tem aval, endosso não tem, porque endosso é só para título de crédito. Ah, então eu vou entrar com ação monitória contra o emitente A. Eu digo, qual o negócio que você fez com o emitente? Como que você vai redigir a inicial? Você não... Se o emitente A tivesse te dado o cheque, tudo bem, o autor celebrou com ela um contrato de cumprimento. Mas ele não celebrou qualquer negócio com o emitente, ele celebrou com B. Ele tem uma relação com B, não tem uma relação com A. Então ele está impossibilitado de redigir a inicial.
porque ele não tem a causa, ele não sabe dela, ele não participou. Ora, gente, essa ação punitória tem que se concluir, e de vez, que ela não é ação própria para cobrar título prescrito. A lei cambial já deu que a ação própria é a ação ordinária de cobrança. Ou ação, se quiser dar um nome bonito para ela, para essa ação ordinária, que não precisaria dar nome algum, ação de não completamento ou enriquecimento injusto. Ok? Muito obrigado, doutor Ziba, mais uma vez, por me dar essa oportunidade. Professores, doutor Getúlio, por ter me dado a honra de ser meu diretor, de ter participado comigo de algumas aventuras do Colégio Estadual João Belo de Oliveira Filho, né? De ter nos defendido tantas vezes, e a todos meus amigos conterrâneos, né? Espera feliz, de Divino e de Carangola. Muito obrigado. O professor José Mauro, várias vezes, citou que estava falando sobre o papel, e o papel é frio, mas ele, com a sua cultura e com a sua eloquência, deu um calor humano extraordinário nessa palestra. Transformou aquele objeto inicial que ele havia dito nesse conteúdo imenso que nós tivemos o prazer de ouvir. Agora a palavra com o presidente Zico. Eu gostaria de agradecer a todos que compareceram a esta solenidade, dia de hoje, em comemoração ao Dia do Advogado. Eu entendo que o advogado tem que impor respeito para que ele possa representar bem e devidamente o seu cliente. Agradeço profundamente a gentileza do professor Walter Cândido de Oliveira, que aqueceu o nosso convite. Agradeço ao professor Adilson Rocha e agradeço, já que ele falou que é meu ex-aluno, ao ex-aluno José Mauro Cata Preta. Muito obrigado a todos, e agora eu tenho o prazer de convidar todos para o almoço lá no Campestre Clube. Lá nós poderemos nos demorar à vontade. Muito obrigado. Eu gosto mais de negócio, eu não tenho que eu vou chegar para perto dela. Depois eu estava lá no hospital, eu estava correndo na casa do mediador desse carro.
Queremos, né, irmão? Thank